A pedidos do João, vamos fazer o 22 da Ana e Mariana Gostam de Banana. Joãozinho, esse é para você, dedicado nesse dia dos namorados. Vamos fazer para deixar o dia mais bonito. Vamos resolver o problema da Ana e da Ana e Mariana Gostam de Banana. Essa frase é legal, né? Porque assim, é, eu pensei nesse exercício, e aí foi uma zoeira mesmo, e não foi maldade. Eu só pensei em palavras que poderiam repetir, né? E aí eu lembrei, eu queria alguma coisa que não fosse tão grande, então Ana é uma palavra pequena, então eu pensei Ana, procurar Ana num nome, né, em alguma coisa. Aí eu fui procurar, pensar em nomes que continham Ana. Me perdoem, mas a minha criatividade, quando foi fazer, só ficou sobrando aí Mariana e banana, como outras palavras com Ana. Deve ter mais, mas a minha criatividade não foi lá as mil maravilhas. Vamos ver então como que é esse exercício 22, né? Dado uma frase e uma palavra, escreva um programa que verifique o número de vezes que a palavra ocorre na frase. Nesse caso daqui, a gente tem Ana e Mariana gostam de banana. E a palavra é Ana. E aí o que acontece, né? A Ana aparece uma, ela aparece duas, ela aparece três, só que ela aparece aqui, ó, uma quarta vez, né? Sobreposta, mas aparece. Então, isso daí é uma coisa interessante, é uma dificuldade, porque até o exercício 21, a gente estava pesquisando uma letra, né? Então, a gente estava pesquisando uma letra dentro da palavra, dentro da frase toda, né? Agora, a gente não está pesquisando uma letra, a gente está pesquisando um conjunto de letras dentro de tudo isso. Dá para fazer sem utilizar métodos? Claro que dá. Dá mais trabalho, mas não tem problema, é totalmente possível. Só que eu acho bacana a gente pensar que a gente pode largar a mão de querer sofrer, né? Eu entendo que no início é muito importante, eu até gosto no início que se utilize das estruturas de repetição e você faça tudo na mão, porque é legal, porque você aprende conceitos de lógica, desenvolve, né, pensamento lógico, né, para solucionar problemas, que é algo que a gente precisa. Mas chega um momento que você vai estar reinventando a roda. E reinventar a roda só é bom quando você quer aprender a construir, a fazer uma roda. Quando você só quer utilizar a roda, é bom você usar uma roda pronta, né? Então a gente tem funções prontas dentro da string que nos ajudam. Vamos ver o que a gente consegue fazer com esse programa daqui. Eu já deixei uma estruturinha no nosso intervalo entre a aula passada e essa, eu deixei aqui uma estruturinha preparada, né? Tá aqui, uma estrutura preparada. Já fiz lá o exercício 22, está montado, ele pede para ler uma frase, uma palavra, então entre com uma palavra. E aí aqui eu tenho um laço que eu montei. Esse laço vai da primeira posição até o final. Beleza, tranquilo. E aí a minha pergunta é: como que eu posso comparar se tem aquela ocorrência? Você pode pegar e imaginar assim: tem várias funções dentro da string que eu poderia utilizar. Tem o contains. O contains é uma possibilidade. Então vamos dar uma olhada aqui no método contains, né? Cadê? Java string contains. A gente tem aqui o contain. Cadê? Contains. Retorna true se uma determinada string contiver uma cadeia de caracteres especificada, que isso aqui também pode ser substituído por uma string que não dá problema. Então, o contains é uma coisa legal. Mas o contains, ele verifica se Ana existe dentro de Ana e Mariana gostam de banana. Ele vai retornar true. E isso para a gente é um problema. Ele retornou true. E agora eu falo para vocês, ele retornou true. Tá, mas o objetivo do exercício é dizer quantas vezes ocorre. Então, o contains, ele só diz se tem dentro ou se não tem. E isso daí é algo que a gente vai ver também, né?
Se a gente contar a quantidade de ocorrências e a quantidade de ocorrências for igual a 0, beleza, né? Mas a gente tem outras funções que a gente poderia utilizar, né? Eu gosto muito de pensar nessa daqui, ó. Starts with. Então, o starts with começa com é uma coisa interessante. Eu quero saber se a minha string começa com. Isso daqui é legal. Então, a gente pode imaginar a utilização. Eu quero ver se a frase Ana e Mariana gostam de banana começam com Ana. Vai retornar para você um boolean. True. Então, começa com. Então, você acabou de descobrir uma ocorrência. E aí você pode pensar assim, choveu no molhado. Você está repetindo exatamente o contens. Estou repetindo, mas não é uma repetição tão exata, porque nesse caso daqui, eu estou verificando se o começo da minha string é igual a. E se eu agora, ao invés de pesquisar na minha string toda, eu utilizar aqui, por exemplo, uma substring. O que a substring faz? Ela devolve uma parte da string. Então, eu posso consultar na minha string toda, aí depois eu desloco um caractere, pesquiso de novo, desloco um caractere, pesquiso de novo, desloco um caractere, e eu vou fazendo isso até o final. Olha só que interessante. Eu posso fazer esse esquema de pesquisar parte da minha string. Eu não necessariamente pesquisarei nela toda. Mas, para verificar como funciona, vamos fazer um teste com substring. Substring não é tão natural no início, né? Vamos ver como que funciona aqui o substring. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Eu vou mandar imprimir. Então, vou fazer aqui uma impressão. System.out.println. Vou fazer uma impressão. E nessa impressão, eu vou imprimir aqui, ó, frase, ponto. E aí eu vou utilizar substring. Substring, tudo minúsculo. E aí a substring, ela começa com um valor inteiro. Eu vou começar passando aqui o i. E eu quero saber, né, quando o meu i tiver igual a um determinado tamanho, ele vai começar com 0 e vai até menor que o tamanho. Eu quero saber o que ele imprime. Então, se eu passar 0 na substring, o que ela me devolve? Se eu passar 1, o que ela me devolve? Se eu passar 2, o que ela me devolve? Ela vai imprimir tudo isso daí e, ao final, vai imprimir a frase toda, né? Frase não, aqui, palavra que eu coloquei. Eu troquei por palavra. Palavra. Eu fiz tinha feito com letra, e frase, mas a gente tem que ver em cima. Opa, não, aqui tá certo, né? Tava certo. É frase, tá certo. Vou mostrar a frase toda, eu não quero ver a palavra agora. Vamos ver agora aqui o que acontece. Compilando, executando. Vamos testar isso aqui. Eu quero ver o substring. Eu vou colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É uma string. Não importa, eu vou procurar qualquer coisa. E olha só o que acontece aqui. Se eu passo 0, ele vai pegar da primeira à última posição. Se eu passo 1, ele vai pegar do índice 1 em diante. Então, é sempre aqui, 0, 1, são os índices. Então, os índices funcionam muito bem para a gente ir pegando e testando a nossa substring. Legal. Se isso daqui está acontecendo dessa forma, eu posso verificar se começa com. Então, eu posso fazer um teste aqui, né? Então, aqui eu vou fazer um teste. If alguma coisa, isso aqui, se começa com, então, a minha substring, ponto. E aí você tem o método starts, com S no final, with. Starts with. Se começa com, aí aqui eu vou colocar a minha palavra. Então, eu quero ver se começa com a minha palavra. Se começar com a minha palavra, eu vou contar isso daqui. Então, contador, mais. Vou contar quantas vezes ocorre. Aqui, então, utilizei a substring para pegar parte da minha string e o starts, o if, para verificar se ela começa com. E ele vai pegando sempre o comecinho. E vamos ver se isso aqui funciona. Vamos testar esse cara.
Aí eu quero ver aqui, vou falar que apareceu o contador, né? Eu já tenho o contador? Não, vamos declarar. Int contador igual a 0. E aqui, a gente vai ver aqui ocorrências. É o meu contador. Eu contei quantas ocorrências rolou. Então, a nossa frase de teste é: Ana e Mariana gostam de banana. E a gente vai pesquisar por Ana. E ele disse 4 ocorrências. Perfeito. Vamos ver como que está sendo feito o teste? Eu acho que é uma coisa legal da gente perceber. Então, eu quero ver como que esse teste, o que, que ele está testando, né? Então, eu quero verificar aqui se ele identifica o início da frase com isso daqui. Eu vou colocar umas impressões só a título de fazer um log, né? Para a gente visualizar o que está acontecendo. Então, fazer aqui ó, um system.out.print e aí eu vou mandar imprimir isso daqui. Frase, ponto e substring. É isso que eu quero que ele imprima. Se isso daqui for verdade, eu quero fazer uma outra impressão aqui dentro. Então, aqui vai ter mais uma partezinha de log, que é para a gente verificar o que está acontecendo, né? A gente vai... Não, não precisa, vou fazer direto aqui um system.out.print. Eu vou colocar aqui um texto e vou colocar assim. Começa com contrabarra aspas, fecho aspas, mais palavra, mais abre aspas, contrabarra aspas. É isso daí. Ele vai fazer isso daqui e ao final, ainda fazendo parte do nosso log, eu vou fazer simplesmente uma pulada de linha. System.out.println. Tá aí. Compilou, rodou, maximiza para a gente visualizar melhor. Ana e Mariana gostam de banana. A gente vai pesquisar por Ana. Vamos ver aqui as ocorrências, né? Ele começa aqui. Ana e Mariana gostam de banana. Começa com Ana. Aí ele vem aqui, não começa, não começa, não começa, não começa, não começa. Mariana gostam de banana, não começa. Ariana gostam de banana, não começa. Riana gosta de banana, não. Iana, não. Ana gostam de banana, começa. Segunda ocorrência. Na gostam de banana, a gostam de banana, espaço gostam de banana, ostam de banana, estão de banana, tan de banana, an de banana, m de banana, espaço de banana, de banana, e banana, espaço banana, banana, anana. Começa. Nana, não. Ana, sim. E as outras ocorrências, não. Então, total de 4 ocorrências. E aí você consegue ver exatamente quando ele conta. Posso fazer dessa forma? Posso. Posso fazer também com ends with, pode fazer. E aí você deconta, também funcionará muito bem. E aí você vai ter que ir diminuindo a tua string. E aí só que a tua substring começa em 0 e você vai utilizar a segunda possibilidade dela, né? Deixa eu só sair daqui. A segunda possibilidade do substring, que é utilizar o índice final. E aí você colocaria o final e iria decontando junto. Também funcionaria, né? Tem outras formas de fazer? Claro que tem, mas são mais trabalhosas. Então, pode inventar laços, contar, se começa aí você testa outras coisas, né? Mas eu acredito que dessa forma daqui, a gente colocou, né, essas linhas de log para aumentar, mas ficou um if com contador, é for, if, contador. Acabou. Mas isso daqui não é uma linha tão simples, olha só.
a gente está pegando a nossa string, pegando uma parte da nossa string e verificando se ela começa com o que a gente quer. Então, é um teste bem complexo, que você consegue fazer se você ler a documentação. Então, ler a documentação faz parte da gente ter maiores facilidades no desenvolvimento e correção dos nossos problemas. Tá aí a dica. Leia, é bem simplesinho. E aí, João, gostou? É bem tranquilo. Eu falei para você que o negócio não era complexo, cara. Era bem tranquilo de ser feito. Então, ele parece ser um exercício difícil, mas se a gente tiver as ferramentas corretas, a gente consegue fazer ele de uma forma muito tranquila e muito fácil. Então, tá aí a dica do exercício 22. Gostaria de mostrar mais algumas coisas, alguns comentários, né? A gente falou lá do split ou da contagem de espaços. Aqui, ó, é o exercício 20, já tem, né? É bem mais simples, viu? Gasta tempo lendo a documentação. O João comentou, né? Achei que seria mais complexo. Fiquei um bom tempo tentando ele. E aí eu falo para você, tem uns memes que aparecem na internet que eu acho fabuloso. Tem um meme do que as pessoas acham que é um cara programando, né? Aí aparece a pessoa digitando, digitando, digitando. Cara, não é assim que a gente programa. A gente programa como? A gente lê o nosso problema, a gente recebe uma solicitação de um problema, a gente vai pensar como que esse problema daí está afetando, entender a nossa infraestrutura, ver o que a gente tem, pesquisar alguma coisa sobre, aí você vai localizar aonde o problema deve estar ocorrendo no teu código, e aí você vai fazer alguma modificação com base naquilo que você leu, com base naquilo que você pesquisou. Então você gasta muito tempo pensando, codificando, externalizando o código através das pontinhas do dedo no teclado, né? É muito pouco. Você gasta muito pouco tempo escrevendo código, comparado com o tempo de aprendizado, de conhecimento. Quando você pegou a manha, que você já está sabendo, e aí fica mais fácil, que aí quando você já está no nível de senioridade, né, ou de pleno, você começa a ter maior facilidade porque você já tem as soluções, né, você já tem os bloquinhos, né, de solução lá na tua cabeça. Eles estão lá espalhados e você sabe deles. Quando surge alguma coisa, você vai procurar alguma coisa de um bloquinho pronto para tentar resolver. E aí você vai tentar fazer aquilo com aquele bloquinho que você já tem na tua cabeça. E aí, obviamente, fica mais fácil de desenvolver. Mas é o padrão depois de muito tempo. Enquanto isso, ler muito sobre código é importantíssimo para você aprender, ver códigos e montar as coisas. Vamos lá, ainda sobre esse exercício 22, comentário do João. E se eu dividisse essa frase daí em um vetor de palavras e usasse o contents para ver? Será que funcionaria? A gente tem o problema se você não tivesse sobreposição de palavra, daria. Porque se você tem o problema da banana, que são duas vezes que ocorre em Ana. Mas daria certo, sim. Se você tivesse aí a possibilidade de não ter sobreposição, isso com certeza resultaria numa boa. Separia, eu acho que a ideia seria ótima. Pega isso daqui, separa com split, ele vai gerar um vetor de palavras para você. Você passa por cada posição do teu vetor, ou seja, em cada palavra, e verifica se contém o que você está procurando. Se contiver, bem, conta, né? Faz isso daí. O nosso problema é quando em uma mesma palavra ocorre mais de uma vez o que você está procurando. É só isso daí. E aí ele não travaria, ele simplesmente iria dizer contém, contém, contém isso daqui. Mas ele não vai dizer quantas vezes contém. O problema é esse daí, ele não diria quantas vezes contém. Não sei também se fizer um split sobre a palavra. Boa, vamos fazer um teste, vamos fazer um teste. Você deu uma ideia interessante. Eu vou fazer um teste aqui. Vamos salvar lá, arquivo, salvar como, eu não sei. Isso aqui foi
uma ideia que surgiu agora. Pode dar bom, pode dar ruim, então não me critiquem por causa do teste. Acho que é só uma brincadeira aqui para a gente ver se, né, funciona. Aqui a gente fez um laço e fez isso daqui. Vou deixar isso aqui para baixo. O que eu pensei foi o seguinte: você falou do contenso, João. Olha lá, e se a gente fizesse string saída igual a frase ponto split em palavra. Isso aqui não vai precisar mais. Eu quero ver o que vai dar de resposta. Não, a gente vai precisar de um. Eu quero um laço só para ver o que aconteceu ali, né? Agora a gente vai iterar o array de saída. Então, saída.length, só que eu não posso usar o abre e fecha parênteses, porque o abre e fecha parênteses é de uma string, que é uma função. Quando é array, é uma propriedade. Então, ele vai ser assim. E a gente vai querer imprimir a nossa saída. E aí aqui, né, opa, é um array. Eu estou imprimindo todos os elementos da saída. O contador ali vai ser igual a zero, mas beleza. Vamos ver aqui. Compilou, rodou. Vamos testar, vai que dá certo, né? Ana e Mariana gostam de banana. Vamos pesquisar por Ana. Ele imprimiu. Deixa eu só colocar aqui, porque imprimiu tudo junto, né? Não ficou legal. E aqui eu quero não o contador, mas eu quero o saída ponto seu tamanho. Quero saber quantas vezes ele vai fazer isso daqui. Rodando. Vamos testar, vai que, né? Ana e Mariana gostam de banana. Vamos pesquisar por Ana. É, deu certo, ó. Contou. Também funcionaria. Essa eu juro para você, eu não sabia dessa, não. Da hora. Ficou legal, ficou legal. Isso aqui funcionou. Não sei se funcionaria todas as vezes, beleza? O outro eu garanto, que eu já testei várias vezes, funciona. Esse aqui seria legal rodar um teste, mas fica aí uma versão com split e funciona. Olha só, rapaz, e a gente, com split, né? E aí a gente não usa o contents, a gente usa o split. O split, ele divide, né? Ele vai usar uma divisão. Então, se a gente pensar na frase, vamos pensar aqui, ó. Qual foi a frase que a gente colocou, né? Foi Ana e Mariana gostam de banana. Ele vai pesquisar e vai quebrar em tudo que for Ana. Isso aqui some, beleza? Então, a primeira saída, né? A primeira saída, a saída zero que ele vai ter, vai ser branco. Então, ele vai pegar isso aqui, né? E vai quebrar aqui. Isso aqui é uma string, né? Toda. Ele vai deixar aqui uma string em branco. Primeira. A segunda, e aí ele pegou a string em branco e o restante ficou. Então, isso aqui ficou. Ficou isso daqui. Então, a primeira foi isso aqui, porque ele quebrou aqui. Então, ele quebrou a primeira, ficou uma string em branco. Aí, do restante, ele vai pegar a segunda. A segunda ocorrência vai ser analisado dentro disso daqui. Então, ele vai pegar aqui, espaço e Mari...
acho que é isso daqui que vem. Então, aqui, na segunda, deve ser isso daqui. E ficou. Aí, ele vai tirar Ana e vai colocar isso daqui no final. Ele está segmentando, né? Separando. 2. Ele vai procurar aqui. Gostam, né? Ele vai vir até. Aí ele vai pegar essa parte. Eu acho que é isso. Vamos conferir depois a saída. Ficou ainda o quê? Ele vai tirar aqui Ana. Aí vai ficar Na. Ficou isso daqui. E aí ele vai retornar Na. Na última vai ficar aqui. Então, na posição de índice 3, né? Opa. Índice 3 ficou Na. Total. Total de elementos, 4, né? Mas eu não sei se vai funcionar em todos os casos, né? Nesse caso, funcionou bem. Não sei se ocorre em todos os casos. Não sei, experimentar alguma coisa assim. Bana, para ver. Acho que isso aqui daria ruim. Então, a nossa frase, Ana e Maria não gostam de Bana. Ana. Deu 3. Tá dando certo. Então, tá bacana, não tá... Ele tá conseguindo fazer as separações direitinho. Eu acho que se fizer, por exemplo, gostam, né? Até gostam de B. Vamos ver aqui. Só mais um teste, né? Olha lá, para ver se não dá ruim. Aqui já ficou Ana, Ana, e ele não deu certo aqui, ó. Ele contou 3. Não ficou legal, então. Então, esse cara daqui, ele funciona em alguns casos, mas não funciona em todos os casos. O outro eu acho que funciona em todos os casos. Então, fica aí a dica de é uma possibilidade, mas não é das melhores, entendeu? Porque ele pode dar um a mais, né? E você não sabe quando que dá um a mais. Isso daí fica a dica. É algo que ocorre, né? Mas é uma possibilidade legal, é uma forma de pensar diferente, é um teste bacana, né? Uma experimentação legal. Fica aí para a gente brincar. Eu gostaria de mostrar para vocês, eu acho que a gente já tem vários exercícios, já dá para trabalhar em cima dos outros. Tem alguns exercícios que são mais complexos, né? Eles envolvem aí contagem. Esse aqui, o 24, ele dá bastante trabalho, mas é muito legal, é bem interessante. Porque aqui, quando você acha um caractere, você conta quantas vezes ele ainda continua, né? Então, bem legal. Ele fica um pouquinho. Não é tão grande, mas ele dá um pouquinho mais de trabalho, é bem legal fazer isso aqui. Validação de senha, isso daqui é comum a gente ter que desenvolver nos nossos sistemas. Então, já tem esses esquemas aqui de validação. Tem alguns desafios bem legais para fazer alguns testes, né? Escreva um programa para gerar aleatoriamente uma string com 100 letras minúsculas. Apresentar. Caso haja letras do alfabeto que não constam na sequência, a maior sequência de letras repetidas, a maior sequência de vogais, a maior sequência alfabética. Então, eu quero ver se tem um A, E, I, O, U, ou se apareceu A, E, I, se conseguiu. Você gerou aleatório, né? Pode ter ocorrido aí. Então, é para gerar uma sequência de 100 letras e aí verificar, né? Tem aí várias possibilidades. Escrever um programa para solicitar ao usuário duas strings. Se forem de mesmo tamanho, concatenar as duas. Então, por exemplo, você recebe banana e você recebe uva. Elas não são do mesmo tamanho. Mas aí você vai juntar elas intercalando, né? Bananas e pitanga. Ela tem a mesma quantidade de letras. E aí, se tem a mesma quantidade de letras, é 4, 7, 7. E aí você vai pegar a primeira letra de uma, primeira letra de outra,
segunda letra da primeira, segunda letra da segunda, terceira letra da primeira, terceira letra da segunda, e vai juntando. Se você pensar bem, esse processo daqui é o processo de intercalação de vetores, né? Então, se você fez esse daqui, o de vetor você faz. Se você já fez o de vetor, com certeza esse daqui você fará. Aqui tem um exemplo de você dobrar. Então, imagina, você escreveu uma frase, está aqui com 8 caracteres. Você vai fazer isso aqui, ó. Aí você vai encaixar ela aqui. Então, é essa a brincadeira, ó. A frase está aqui, você vai encaixar com as letras atravessadas. Eu gosto muito de criptografia, então isso daí é normal ver algoritmos de embaralhar as coisas, né? Aí vem algumas histórias de criptografia explicando o que, que é a criptografia. Tem uma técnica bem legal, muito da hora, chamada zenit polar. Ela é bem simples, ela faz uma substituição. O zenit polar é você substitui, você tem aqui uma palavra e tem uma segunda palavra de mesma quantidade de caracteres. Só que os caracteres existentes na primeira palavra não podem repetir na segunda. É uma das exigências, né? É, e aí você vai trocar. Aonde é Z, você troca por P. Aonde é E, você troca por O. Aonde é N, você troca por L. Aonde é I, você troca por A. E aonde é T, você troca por R. Só que, ao mesmo tempo, aonde é P, você troca por Z. Aonde é O, você troca por E. Aonde é L, você troca por N. Aonde é A, você troca por I. E aonde é R, você troca por T. Então você inverte. Só que tem regrinha para você fazer isso, né? Porque se você simplesmente sair fazendo essa troca, você troca Z por P e depois troca P por Z, volta ao que era. Então tem uma manha, né? Um jeitinho de fazer que dá certo. E aí é o que eu quero que vocês descubram, como que você pode fazer isso daí para dar certo. Se quiserem dar uma pesquisadinha de zenit polar aí no Google, é legal, tem vários exemplos bacanas de como que funciona, videozinhos no YouTube mostrando o processo de substituição. Depois vem lá alguns outros, né, esquemas. Oi? Diga, Chayenne. Te falar que uma lembrança minha. Na quarta série, a minha professora falava que zenit polar era uma língua. Aí teve uma aula que a gente ficou só trocando os nomes. Tipo, o meu nome, pra ver como que ficava o zenit polar o nome inteiro. Toda a sala ficou só fazendo isso. Cara, que legal! É um algoritmo de criptografia, bem utilizado antigamente e é muito da hora. E criptografia é uma técnica muito boa, cara. Não, a criptografia é técnica muito legal. Assim, tem um filme muito bacana que ele fala sobre a história do Alan Turing, que é o jogo da imitação. Todo semestre eu recomendo esse filme aí para a disciplina de inteligência artificial, porque Alan Turing é o pai da computação, e na inteligência artificial também, muitos o consideram como sendo o precursor da inteligência artificial, né? E aí tem a história dele, ele mostra a história de como ele resolveu lá, criou a máquina que decifrou a Enigma. A Enigma era uma máquina de criptografia utilizada pelos alemães, que eles criptografavam as mensagens e enviavam por rádio. E o rádio não tem criptografia, é uma onda. Qualquer um que capturar essa informação consegue ouvir isso. Então, os alemães, eles mandavam as mensagens, só que eles mandavam as mensagens embaralhadas através da máquina Enigma. E o Alan Turing, né, conseguiu criar uma máquina chamada bomba, e a bomba conseguiu literalmente resolver essa criptografia daí. E mostra como que ele começou. Quando ele era criança, ele tinha um coleguinha, e o coleguinha deu um livro para ele de criptografia. E aí eles trocavam mensagens, né, com tudo embaralhado, com tudo escrito embaralhado. Então, você tinha trabalho para escrever, porque você escrevia original, e aí você gerava o embaralhado. Aí você passava o embaralhado para o coleguinha. Aí o coleguinha pegava o embaralhado e traduzia. Aí ele sabia o que estava sendo escrito. Se o professor pega, o professor não sabe o que está acontecendo. Tanto é que eu tenho uma brincadeirinha dessa, né? Tem o Hot 13, e eu acho que eu não coloquei nessa lista, mas eu tenho um exercício que eu gosto muito,
que eu falo, como é que eu falo? Foi colocado no colégio, não sei das coisas. Deve estar nos exercícios de prova, né? Das provas anteriores que eu tinha feito. Deve ter algum de criptografia no meio da brincadeira. Vou procurar esse negócio com calma. Encriptação, opções, não, esse aqui é bem simples, tem vários, né? Dá para ver que eu gosto muito disso daí. Essa matriz também é legal, mas não. Também não. Também não. Vamos ver se a gente acha. Esse aqui também não, achei que era. Matriz. Acho que é prova de turma 1, se eu não estou enganado. É. Não é isso. Tem algumas coisas legais. Esse aqui é legal, né, de prova, que ele vai fazendo substituição com base em um caractere, em uma sequência maluca lá, né? A sequência de, acho que ali é Fibonacci, se eu não estou enganado. Esse é simplesinho. Ah, esse aqui, ó. Da hora, esse aqui. Olha lá, Fernando Campos, programador e pai amoroso, vendo seu filhinho brincando com seus joguinhos educativos, teve a ideia de criar um jogo para seu filhinho brincar. Para tanto, ele pensou em escrever uma frase e embaralhar as suas letras, usando algum esquema lógico que permitisse que o processo fosse desfeito. Após o embaralhamento da frase, ele passaria a frase para o filhinho tentar descobrir o que está escrito. A lógica usada foi a seguinte: dada uma frase, ela seria quebrada ao meio, dobrada e seus caracteres seriam intercalados. É exatamente o exercício da apostila, só está com uma historinha mais bonita, né? E aí ele mostra aqui os exemplos, né? Olha lá, o macaco Caco, a dona Benta é vovó e como faz a dobragem das coisas aqui. Então, assim, eu conto uma historinha mais bonitinha. Esse aqui também, ó. Há muito tempo, no colégio interno do Sagrado Coração de Bom Jesus dos Perdões, cara, inventei. Isso aqui são as maluquices que eu tenho. A turma 359B, composta somente por representantes do sexo feminino, para escapar das rígidas regras impostas pela instituição sobre se comunicar em aula, inventaram um método criativo para a conversa. Eles escreviam suas mensagens em papéis que rodavam a sala. Mas o criativo estava na forma de identificar quem escreveu e para quem era a mensagem. Nos textos das mensagens iam embutidos os nomes de origem e destino de cada um e a mensagem. Então, ele tinha aqui, Mariana é a origem e Ana é o destino. Aí colocava lá, mamãe ama rezar, ir à Alameda no amanhecer. Então, se você for ver aqui da Maria e aqui da Ana. E aí depois eles colocavam a frase no final. E aí fazia a brincadeira. Então eu faço umas inventadas de programinhas para usar a criptografia para brincar. Tem desse, tem um que é da. Tinha dois alunos, o Cássio e o Silvio. Eles vieram, inventaram de mostrar um algoritmo de criptografia. Aí, na prova, eles fizeram isso antes da prova, né? E aí eu falei, vou sacanear os caras, vou colocar exatamente o que eles fizeram, porque eles resolveram, mostraram para mim em quadro, e a turma simplesmente ignorou eles fazendo, né? Aí eu falei, beleza. Aí eu coloquei num exercício Silvinha e Cassinha, duas alunas aplicadas que gostavam de brincar, contei uma história, fizeram isso aqui, o mesmo exercício de aula, e aí coloquei na prova. E que, se eu não estou enganado, era o Zenit Polar. Então tem todos aqui, tem vários. O Hot 13 está aqui, o esquema de rotacionamento dele. A gente tem 26 letras no alfabeto. Se a gente tem 26 letras, a gente pensando assim, se eu dividir no meio, são 13 e 13. Logo, eu posso pegar e fazer o seguinte, aonde é A, eu somo 13, vai ser N.
Aonde é B, se eu somar 13, vai ser O. Mas se eu pegar o P e subtrair 13, eu chego no C. E eu consigo fazer uma troca, né? As letras aqui por aqui, eu troco, inverto elas. É essa a grande sacada. Então aqui eu tenho um hello, e aí você vai pegar o H, eu troco pelo U. O E, eu troco pelo R. O L, eu troco pelo Y. A letra O, que está embaixo, eu troco pelo B. Desse jeito. E aí você faz essa troca. E aí você brinca aí com o Hot 13. Hot 13 foi bem utilizado para fazer criptografia durante muito tempo. Cadê? Tá aqui na lista. Tem aqui o Hot 13. Tá lá, Hot 13. Aí tá aí a explicação do Hot 13, o que é o algoritmo de rotacionamento em 13 posições, né? Rotacionar em 13 posições. É o Hot 13. E é bem legal de ser montado, né? Uma brincadeira divertida. E o Hot 13 ele é um algoritmo cíclico. Então, se você pegar uma frase, aplicar o Hot 13, você criptografou. Se você aplicar o Hot 13 no criptografado, você descriptografa. Então tem algumas coisas legais aí de Hot 13 que seriam interessantes. Então tem várias brincadeiras legais. Isso aqui eu pessoalmente eu gosto. Eu sou um cara que adoro desafios lógicos e eu adoro utilizar o meu conhecimento de programação para conseguir solucionar. Então, para mim, todos esses exercícios são diversão. Eu gosto de fazer, criptografar e descriptografar. É sempre. Eu curto muito fazer isso. Então fica aí algumas dicas. Vou deixar esses daqui para vocês brincarem, para vocês tentarem, para vocês criarem dúvidas, né? E aí vocês experimentarem eles. Gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a lista, antes do término da aula, sobre a lista de vetores, né? Para a gente retomar um pouquinho alguns exercícios. Deixa eu ver qual foi o último que a gente fez de vetores, né? Listas 8, foi 8. O último exercício que a gente fez foi o exercício 8, né? Escreva um programa para ler 5 elementos do vetor f de inteiros, calcular e imprimir a soma de todos os elementos ímpares, né? Então, a gente teria que ler 5 e calcular. E a gente fez vários testes para fazer isso daqui, né? Escreva um programa, o 9, né? Para ler 5 elementos do vetor g de inteiros, criar e imprimir um vetor H tal que este seja formado apenas pelos elementos pares. Então, esse aqui tem uma pequena diferença. Esse daqui você somava os ímpares e esse daqui você cria um novo vetor somente com os elementos pares. Vamos fazer esse exercício daqui para a gente ver como é que fica. Então, vamos lá no nosso codigão. Só para lembrar, o exercício 8 está aqui aberto. A gente fez várias experimentações. Agora o assunto já está em arrays, né? Então, vamos fazer lá uma consulta. Já que a gente já caiu um pouquinho no array, vamos continuar nele, né? A gente declarou aqui um array de tamanho 5. E esse array de tamanho 5, a gente leu todos os elementos dele, foi feita a leitura. Depois a gente fez um laço para somar. Só que dentro do nosso laço, a gente pegou e colocou uma condição. Então, a gente condicionou alguma coisa. Então, a gente condicionou ao elemento que a gente estiver lendo, se ele não for par. E a gente viu por que utilizar o não par, né? Porque se a gente utilizar o ímpar e testar com negativo, não dá certo, fica ruim. Então, com o não par funciona direitinho. Então, legal, a gente testou, acumulou isso daqui, contou a quantidade de ocorrências para a gente ver quantos ocorreram, né? E aí a gente pode brincar fazendo isso daqui. Por que essa quantidade de essa variável para contar, né? A gente percebeu que poderia entrar com número negativo. Então, se eu entrar com menos 1 em 1, se eu somar, isso daí dá igual a 0. E se eu for testar se a minha variável soma continua igual a 0, ela vai estar igual a 0. E isso, para mim, é um problema. Por quê? Porque ele teve ocorrência de 2 números ímpares que deveriam ser somados, que a soma deu 0. Mas, por conta da forma de avaliar a condição ser testar se a soma é igual a 0, a gente não estava conseguindo mostrar essa informação. Aí a gente alterou, né? A gente alterou e colocou aqui um contador para contar a quantidade de ocorrências de números ímpares. Se o contador for igual a 0, realmente não tem elementos ímpares. Agora, se
a nossa quantidade de elementos contados ímpares é diferente de zero, a gente vai ter, então, a impressão lá da soma desses números. Ficou bem legal. Então, vamos seguir a partir desse aqui. Agora, a gente quer fazer com números pares. Só que o objetivo é criar um vetor com números pares. Então, vamos fazer esse teste daqui. Vou dar um arquivo salvar como, para continuar desse aqui, a gente vai fazer o exercício 9 da lista 8. Então, a lista de vetores agora, a gente vai produzir um exemplo aqui. Vamos mudar esse cara para responder para o exercício 9. Escreva um programa para ler 5 elementos de um vetor G. Então, o nosso vetor não se chama mais F, ele se chama G. Então, vetor G, ler 5 elementos de um vetor G, vetor G. Estou mudando e depois eu vejo o que vai acontecer. Só estou fazendo a substituição aqui. G. Ele ficou só com a substituição aqui do que era necessário, né? G foi substituído. Esse cara não tem, não, ali é só soma. Então, beleza. A gente substituiu aí o nome do vetor, acredito eu, em todos os locais. Perfeito. Então, a gente já está lendo 5 elementos dentro de um vetor G de inteiros. A gente vai criar e imprimir agora um vetor H. Só que esse cara ele tem que ser formado pelos elementos pares. E você tem uma condição. Supor que o vetor poderá não ter nenhum elemento com esta propriedade. E, neste caso, mostrar uma mensagem. Então, a gente vai seguir muito essa sequência. Aqui, então, vamos ver o que vai acontecer. Primeira coisa importante, né? A gente não vai mais somar, a gente vai verificar números pares. Então, a gente vai verificar quantidade de pares. Contar os elementos pares. Eu preciso contar. Contando os elementos pares do vetor G. Por que que eu preciso contar? Porque se for igual a zero, eu não posso fazer nada. Mas se não for igual a zero, aí sim eu consigo fazer o esquema de verificar tudo bonitinho. Então, a minha ideia nesse caso é simplesmente contar nesse momento. Um vetor, ele não pode ser criado, né? A gente viu que é uma sequência de elementos, ela ocupa um determinado espaço de memória. Tudo bem que a gente está lidando com 5, mas se a gente estivesse lidando com uma quantidade muito grande, eu repetir 2 vetores muito grandes é um desperdício de memória. Então, o que eu vou fazer? Eu vou processar a informação contando a quantidade de pares. Então, o que eu quero fazer é contar a quantidade de pares. Posso fazer tudo agrupado? Eu posso. Eu posso pegar e colocar aqui, contar se o elemento é par na hora que estiver sendo inserido. Então, eu vou fazer essa contagem de elementos aqui. Vou fazer essa pequena modificação, né? Então, a gente vai contar, eu vou deixar em forma de comentário aqui, né? A quantidade de elementos pares. Então, aqui eu vou contar. Contando aqui. Como que eu vou contar? Vai ser exatamente esse if daqui. A gente vai fazer exatamente esse processo. A gente vai verificar se o número que foi digitado nesse exato momento, se ele é igual a zero, ou seja, se ele é par. Se for par, a gente vai contar ele. Então, nosso objetivo é esse. A gente vai contar. A partir do momento que eu contei, ele terminou de inserir, ele digitou um número, eu verifico se é par. Digitou, eu verifico. Então, toda vez que ele digita, eu verifico, e se for par, eu conto. Legal. Após esse processo, então, após esse processo, eu já sei a quantidade de pares. Então, aqui eu vou imprimir, só para a gente ficar sabendo, né? Opa. Vou imprimir a quantidade de elementos pares. Então, vem para cá, vou imprimir a quantidade de elementos pares do vetor G.
quantidade de elementos pares do vetor G. Opa, aqui dentro com espaço, aqui é um mais. E aí vai ser o meu contador. Foi a ferramenta que a gente utilizou para contar a quantidade de elementos pares. Agora eu já sei. A partir do momento que eu sei quantos são os elementos pares, então agora eu sei quantos são os elementos pares, eu posso criar o vetor H. Criar o vetor H com o tamanho igual à quantidade de elementos pares do vetor G. É isso daí o nosso objetivo, né? Então, o nosso objetivo é criar o vetor H com o tamanho igual à quantidade dos elementos pares do vetor G. Como que eu crio um vetor? Int, vou colocar o nome do vetor, coloco lá o abre e fecha. Declarei um vetor H. Agora eu tenho que dar o tamanho dele. Igual, new, ele é do tipo inteiro, então repito o int, abre e fecha, e aqui, entre o abre e fecha, eu tenho que dizer o tamanho. Então, qual que é o tamanho dele? É contador. É exatamente a nossa variável contador que vai ter essa informação do tamanho. Nesse momento, a gente acabou de fazer a criação de um vetor H com exatamente o tamanho dos elementos pares. Tá tudo certo aqui? Não, não tá tudo certo, né? A gente tem um problema, a gente tem que fazer um teste antes, né? Por que que a gente tem que testar antes isso daqui? Porque e se não tiver elementos pares? Eu estou criando um vetor de tamanho zero. Pode? Pior que pode, ele aceita. Mas um vetor de tamanho zero é algo que não dá para usar, porque não tem nenhum elemento, né? A gente não consegue acessar. Logo, eu preciso realmente evitar criar isso daí. Eu vou mostrar a mensagem aqui, ó, quantidade de elementos do vetor G. Eu posso até ver essa quantidade, eu posso até deixar essa impressão daqui. Quantidade de elementos do vetor, quantidade de elementos pares do vetor G, zero. Aí eu posso dar a mensagem embaixo, não existem elementos pares. Então a gente vai fazer agora o nosso teste. If contador for igual a zero, a gente vai dar uma mensagenzinha de erro aqui, né? System.out.print, escreve print direito, escrito direito, println, vou dar uma mensagenzinha, né? Não existem elementos pares no vetor G. Pronto, era isso que o programa pedia. Agora, se não é igual a zero, com certeza, para mim, eu sei que não pode ter uma quantidade negativa, vai ser uma quantidade positiva. Então, aqui terá uma quantidade positiva. Então, vou fazer um else aqui. E aí sim, nesse else, eu vou colocar dentro dele, no senão desse vetor, eu vou colocar lá, criar o vetor H, aí agora ele cria o vetor H. Depois que ele criou o vetor H, eu vou ter que fazer aqui, né? A gente vai fazer aqui a atribuição, a gente vai passar os elementos pares para dentro dele. Passar, ou melhor, né? Copiar os elementos pares do vetor G para o vetor H. Então, beleza. A gente vai copiar os elementos pares do vetor G para o vetor H. Então, a gente vai varrer o vetor G todinho. Se o elemento do G for par, o que a gente faz? A gente vai passar ele para dentro do H. Então, a gente vai falar que o H, em uma determinada posição que eu ainda não sei, irá receber o G na posição do I. E aí vem o problema. Qual é a posição? Então, esse qual é a posição é um problemão. Sim, é um mega problema.
A gente pode solucionar esse problema aí de várias formas. Eu preciso ter uma variável que começa em 0 e eu vou incrementando ela aqui. Vou criar essa variável aqui, ó. Vou chamar de i, o próximo é j, então i e j. J igual a 0. Não tem problema nenhum, eu posso criar mais de uma variável, né? É possível. E eu vou colocar esse j aqui. Só que, cada vez que eu fizer essa atribuição, eu preciso incrementar o valor do j, eu preciso andar com ele também. Então, eu incremento ele. Fiz a criação de uma variável começando em 0, usei isso daí e depois que eu uso, eu incremento. Então, começou na posição 0 do vetor, passou para outro, passou. Eu não preciso ter um laço para controlar o vetor H. Quem controlará isso daí? Porque a gente já contou esse if daqui, né? Esse if dentro do laço maior controlará para não estourar. Beleza, acabou. Feito isso daí, a gente tem a finalização desse cara. Mas é só isso? Não. Eu acho que a gente poderia fazer aqui, né? A gente copiou. A gente poderia copiar e imprimir. Eu vou fazer em processo separado para você ver agora somente o vetor H, né? Então, eu vou fazer aqui um processo separado. Ainda dentro do else, porque eu preciso que seja aqui dentro, porque só aqui existe o vetor H. Fora desse else, né? Fora desse trecho, não existe o vetor H, porque ele foi declarado aqui. Então, tem que ser aqui dentro. For. E a gente vai fazer um laço aqui para imprimir, né, o nosso vetor H. Imprimir o vetor H que contém os elementos pares do vetor G. É isso daí. O vetor H, ele contém dentro dele os elementos pares do vetor G. Então, a gente quer imprimir esse cara. Vamos fazer uma impressão, né? Então, int i começando em 0 e sendo menor que o h ponto seu tamanho, lembrando, é uma propriedade. Quando é array, é propriedade, não tem abre e fecha parênteses. Toma cuidado que a string é uma função, é um método, e aí tem abre e fecha parênteses. Eu sei que confunde, eu me confundo também. Não liga não. Só lembra, né? Quando dá erro, já lembra. Opa, isso aqui é um vetor? Não tem. Se for string, tem. Aí confere para ver o que que é. Aí fica mais fácil, principalmente que os dois assuntos são juntos, né? Vamos fazer essa impressão aqui, né? System.out.print e a gente vai imprimir os elementos pares, né? Vou colocar aqui um espaço, o H na posição do I, tá aí. A gente vai imprimir esses caras, colocando um espacinho entre eles. Vou colocar aqui uma mensagem, né, só para a gente ver. Imprimindo os. Agora faz mais sentido. /ni. Imprimindo os elementos do vetor H. Vou colocar um ln, vai ficar bonitinho na linha de baixo. Então, esse cara aqui vai imprimir todo mundo, bonitinho, e a gente vai poder visualizar. Compilou, acho que está tudo certo. Não deu erro, maravilha. Rodando. Vamos começar. Primeiro teste, eu vou colocar aqui para que a gente... são elementos pares, só tenha elementos ímpares. Então, eu vou digitar 1, 3, 5, 7 e 9. Quantidade de elementos pares do vetor G, 0. Não existem elementos pares no vetor G. Beleza, a mensagem funcionou. Vamos fazer agora o processo de impressão, né? Com elementos pares. Então, vou digitar agora o, sei lá, 9, 8, 7, 6 e o 5. A gente tem aqui o 8 e o 6. Quantidade de elementos pares,
2. Imprimindo os elementos do vetor H, somente o 8 e o 6 estão lá dentro. Então, a gente conseguiu separar os elementos pares dos elementos ímpares. Uau! Funcionou! Então, a gente tem aí algumas possibilidades bem interessantes, né? Dá para a gente brincar e fazer várias coisas a partir disso. Obviamente, se você quiser, você poderia colocar essa impressão dentro desse if daqui. Também estaria tudo certo. Você gerou e imprimiu, gerou e imprimiu. Só que se você colocar, tem que ser antes do incremento do J++, beleza? Se você colocar depois, ele vai dar um problema de imprimir zeros. Ele vai ficar imprimindo zeros. Porque quando você cria um array, que a gente criou aqui em cima, né? Ele é de inteiro, sendo tipo numérico, é tudo zerado. Valor padrão inicial é tudo zero. Aí você vai ter lá 0, 0, 0, 0, 0, 0. Todos os números que ele passar que forem pares, ele vai imprimir zero. E não é esse o objetivo. Então, se for mudar, colocar um laço só, quiser imprimir no laço de cima, pode, sem problema. Só que essa linha tem que vir antes dessa daqui. Tem que ficar depois dessa, antes dessa. Desculpa. Bora fazer mais alguns exercícios desses daqui para a gente ver? Ó, esse aqui é legal, ó. Escreva um programa para ler dois vetores PA e PB de inteiros de tamanho 5 e imprimir esses caras. Construir outro vetor PC de tamanho 10, ou seja, a soma dos dois tamanhos. João, não tem problema. O João comentou aqui que fez desse jeito, mas nem percebeu que podia ter feito a verificação dentro do laço. Na verdade, vou até voltar porque eu acho que esse assunto merece uma atenção interessante, né? Você pode juntar muitas coisas, né? Por exemplo, aqui você já está fazendo, você pode fazer tudo separado. Eu faço um processo somente para ler. Depois eu posso fazer um processo somente para contar. Depois que eu contei, eu crio. Então aí vai criar. E aí depois que eu criei, eu faço um processo somente para copiar. E depois faço um processo para imprimir. Mas se você quiser juntar isso, você pode. Você poderia fazer isso tudo já ocorrendo em dois laços. Você precisa de pelo menos dois laços nesse caso daqui, porque você não sabe o tamanho do vetor, a quantidade de elementos pares digitados. E você não consegue redimensionar os vetores depois de dimensionados, né? Então, o que acontece é isso daqui. Você vai fazer pelo menos um laço e você pode ter pelo menos um outro laço. É pelo menos. Ah, mas eu fiz separado, está errado? Não, não está errado. São processos distintos. Pode fazer junto? Pode. Pode fazer separado? Pode, não tem problema nenhum. Eu acho que para entendimento, o separado é melhor. Para performance, o junto é melhor, óbvio, né? Porque você diminui a quantidade de laços. Mas não tem problema nesse momento. Esse momento a gente faz algumas coisas para ficar com uma boa performance, mas o objetivo é você entender os processos, né? Se você tiver que executar várias vezes uma varredura no teu array, não tem problema. O importante é você entender o que acontece em cada uma das partes. Aí a parte final fez junto. Eu fiz junto no primeiro e separado no segundo. É isso. Não é didático, né? Você separar pode ser um processo de entendimento. Não quer dizer que é melhor ou que é pior só porque juntou. Eu entendo que você economizar laço é uma coisa importante. Então, na minha opinião, como programador, como dev, eu imagino assim, eu faria em dois laços no máximo. Como professor e pessoa que tem sensibilidade em entender que, às vezes, o explícito é melhor do que o implícito, eu faria separado. Então, é assim, para entender, eu faria separado, com certeza. Eu não tenho problema de fazer outro laço se for para fazer um entendimento melhor. Diga seu áudio.
Sir, isso que eu ia falar também, às vezes, já aconteceu comigo também, fazer separado, às vezes eu preciso reutilizar uma parte, aí, tipo, eu tinha feito junto. Aí eu tive que separar para poder fazer, entendeu? Para poder usar, entendeu? Normal, olha aqui, ó. Eu tive que fazer o if de novo, né? Tive que replicar o if aqui. Isso daí ia acontecer com certeza, né? A gente acaba replicando alguma coisa. É difícil não replicar. Mas o legal é assim, é Lego, manja. São bloquinhos que você cria. E esses bloquinhos, esses pequenos trechos de código, são pequenas estruturas que resolvem a nossa vida. Então, quando você pegou e lembrou que tinha que utilizar a mesma estrutura, tua cabeça já está com um bloquinho montado. E isso daí é legal, porque você já sabe que você pode pegar esse bloquinho e utilizar lá na frente. E vou contar para você, isso daqui você vai usar sempre. É sempre esse esqueminha de faz um laço, testa, entra com, verifica, valida. Eu acho que antes de fazer, né? Eu acho que antes de pensar em fazer um outro exercício, vamos brincar, vamos modificar isso aqui. Aí na próxima aula a gente faz outros, né? Eu vou mostrar algumas coisas que eu gosto. Aí é coisa de Cristóvão que tem preguiça de digitar, beleza? É só para vocês verem aí algo que pode ser interessante, porque com 5 elementos, de boa. Mas quando você chega com uma quantidade de elementos muito grande, começa a ficar ruim. Vou dar uma dica, fica a dica. Vou salvar esse cara aqui como uma versão, né? Uma segunda versão para vocês poderem consultar. Só para ficar aí para vocês poderem brincar depois, ler e estudar. Então tá aqui, versão 2, tudo bonitinho. Vou arrancar esses comentários, vou dar uma enxugada nesse código. Ele não vai ficar tão explícito, mas ele vai ficar aqui agora um pouco mais reduzido, beleza? Então vou arrancar aqui uns comentários, vamos diminuir algumas coisas. E eu vou fazer algumas modificações. Vamos pensar assim, e se eu quisesse criar um vetor de tamanho aleatório, né? Que eu não soubesse de antemão o tamanho dele. Eu posso? Posso. A gente pode utilizar, dentro da biblioteca matemática, tem uma função, um método chamado random, e ele gera números aleatórios. Os números aleatórios gerados pelo random vão de 0,00000 até 0,999999999. E aí ele nunca chega a 1. Mas se eu multiplicar isso daí por um número, eu começo a ter a aleatoriedade dos números gerados. Então vamos fazer essa brincadeira daí e vamos usar. Agora, o meu tamanho, eu não quero mais que seja igual a 5. Eu vou separar aqui, né? Eu não sei nem se eu estou usando esse soma para alguma coisa, não estou usando, eu vou arrancar. O contador a gente está usando. Eu não quero mais que ele seja 5. Eu quero que ele seja um número aleatório. Então, para fazer um número aleatório, é math, matemática, biblioteca matemática, ponto, random. Gerei um aleatório. Só que ele gera de 0,0 a 0,9, né? E aí eu quero que dê uma quantidade. Então, sei lá, vamos pensar aí que esse cara pode ter... Vamos colocar aí tamanho mínimo vai ser 5. Então eu quero que ele chegue até 15 elementos, 20 elementos. Então eu pego e multiplico esse cara daqui por 20. Então ele vai de 0 a 19. Só que tamanho 0 não pode, né? Então, esse cara daqui vai de 0 a 19. É excluso o tamanho, né? O limite aqui superior é excluso. Então, já que esse cara é excluso, depois que ele fizer isso, eu somo 1. Então, eu somo 1 depois. Então, ele vai gerar de 1 a 20. Mas de 1, eu não quero. Eu queria que fosse, sei lá, o 0 para mim fosse 5. E vamos aqui, 19, eu quero que chegue no máximo a 20. Então, se eu pegar e ter lá um 19 mais 5, 19 mais 5 vai dar 24. Então, eu preciso tirar aqui 4. Então, eu vou colocar 16. 16, ele vai até 15. 15 mais 5 dá 20. Então, beleza. Então, menos 1 nesse cara, 15 mais 5 vai dar 20.
Ele vai de tamanho 5, e aqui fica o comentário, né? Ele vai de 5 até 20 elementos. Ele varia, né? Ele varia de 5 a 20 aleatoriamente. Então, ele vai gerar esse tamanho para mim. Só que isso daqui gera para mim um ponto flutuante. E o tamanho é inteiro. Então, eu preciso converter esse cara aqui para inteiro. Então, vamos converter para inteiro. Int. Convertemos. Como que eu sei disso daqui? Bom, eu li sobre a biblioteca matemática. Pode pesquisar lá em Java Doc Math. A gente tem também a biblioteca matemática lá impressa em PDF. Eu salvei dentro do material de aula. Então, tá aí a dica. Agora, eu vou imprimir essa informação. O tamanho do vetor G é tal, né? Então, eu quero que a gente saiba quantos elementos tem. Então, eu vou colocar aqui o tamanho do vetor G. G.length. E aí, lembrando, sem os parênteses, porque parênteses é uma propriedade da string, né? É um método da string, uma função da string. No array é uma propriedade, é uma variável. Não tem abre e fecha parênteses. Então, a gente pegou o tamanho dele aqui. Perfeito. A gente sabe o tamanho dele. Ele vai fazer aqui o pedido dos elementos. Eu não quero que ele peça os elementos. Eu quero que ele gere os elementos. Então, eu quero que ele gere aleatoriamente os elementos para mim. Mas eu não quero que seja zero. Pô, eu já tenho um esqueminha daqui, né? Ó, esse esqueminha daqui resolve bem a nossa vida. Então, aqui, esse esqueminha vai resolver a nossa vida. Só que eu não quero que seja zero. Vamos fazer aí até 50 elementos. Então, vai ser de 1 a 50 elementos. Tá aí. A gente vai gerar. E eu vou fazer a impressão do elemento depois. Então, ele tem aqui os números, eu quero imprimir esses números. Vou colocar, então, para depois que ele gera, eu imprimo esse número. E aí eu vou parar com essa frescuradinha aqui de fazer, vou imprimir o número direto com um espacinho. Então, aqui vai ser o G no índice I. Então, G no índice I, a gente vai imprimir e concatenar com espacinho, para ficar tudo, né, separadinho por espaço ali. Se esse cara é par, ele conta, belezinha, ele vai mostrar a quantidade de elementos lá, beleza. Se não tiver, ele mostra, senão ele vai pegar e gerar. Vou fazer essa impressão aqui dentro, então eu vou pegar e imprimir aqui, ó. E aí eu não preciso mais, eu vou mostrar essa mensagem antes. Então aqui eu vou colocar a mensagem, tá lá a mensagem. Essa parte final não há mais a necessidade. A gente arranca. Pronto, arrancamos. Olha lá, ficou legal. Ficou aqui um for aqui dentro, né, de um if, e a gente tem um outro for lá fora. A gente só tem dois laços. Eu acho que era essa a ideia daí de fazer mais resumido, mais sintético que o João falou. Então fica bem legal fazer assim. Vamos ver se tem algum erro. Não, tem erro. Hoje eu tô bom, tô com poucos erros. Normalmente não é assim, né? Compilando esse cara. Ah, ele bateu aqui, deu algum erro meio estranho. Vamos ver primeiro o que está acontecendo, né? Ele gerou aqui 19 elementos. E aí ele imprimiu os 19 bonitinho. Quantidade de elementos igual a 10. Ele foi imprimindo e aí teve aqui uns zeros e aí imprimiu alguma coisa. Mas aonde deu erro, né? Foi na linha 46. Vamos ver aqui a linha 46. Linha 46. Foi aqui. Então, ele teve o erro aqui, linha 46. Na hora que ele tentou imprimir, ele deu um acesso ilegal. Vamos verificar se está tudo certo. A gente varreu todo o vetor G. A gente está usando os tamanhos, né, dele. Depois de declarado, usou tamanho. Usou tamanho. Era estranho, não era para dar problema. Vamos ver. Ele está estourando sempre ali. O índice 10, mas o vetor é de tamanho 8. Então, ele não está contando certo. Cadê contador igual a 0? Vou colocar separado isso aqui. Só para eu visualizar melhor. Então, aqui tem um contador. Foi do tamanho, gerou, mostrou a quantidade de elementos.
Tá contando, deixa eu só confirmar se tá tudo certo. Ele gera o elemento, imprime o elemento. Se o elemento é par, ele conta, ele mostra a quantidade. Contador igual a zero, mensagenzinha de erro. Se não, ele cria de acordo com o tamanho do contador, que é a quantidade de elementos. E aí ele imprime, se for igual a zero, ele faz. Então, tá. Aqui é o I, ó. Eita. Esse cara aqui tem que ser o J, né? Tá aqui dentro. Um errinho bobo. Aí eu reclamei que não tinha erro, bem feito. Tomou na orelha. Toma um erro. Bora lá ver. Olha só. Ele gerou um vetor de 15 elementos. Deixa eu colocar uma impressão ali que tá zoado essa visualização, né? Vou colocar aqui um /n. /n. Só para pular de linha, para ficar mais organizada a nossa visualização. Olha lá, ele gerou 20 elementos. 39, 49, 42, e ele gerou aleatoriamente esses elementos. Quantidade de elementos pares, são 11. Imprimindo os elementos do vetor H, ou seja, os elementos pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá aí? Olha que legal. Ele automatizou o processo, né? O senhor colocou aí, eu não li a mensagem, João, desculpa. Obrigado por ter avisado. Olha só, ele automatiza o processo. Então, utilizar a geração aleatória facilita muito a nossa vida. Por quê? Porque você roda o programa e ele faz tudo. E você não precisa ficar digitando os números, pensando nos números. Ele vai gerar aleatório, né? Então, o legal é isso, ó. Ele gerou agora com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Gerou com 10. Gerou com 20. Gerou com 14. E você pode ir testando, ó lá. E é simplesmente rodar o teu programa e ele vai tendo ocorrências novas. E você vê e faz os testes, né? Cada vez, ó. Só executar. A gente está tendo sorte de... E, obviamente, eu pensei nos números maiores para dar uma aleatoriedade, para não ocorrer de não ter números, né? Diminui bem a probabilidade, mas pode acontecer, né? Aí, ó, que legal. Você executa quantas vezes você quiser o teu programa. E é isso daí que é legal para fazer teste, né? Você vai executando e ele fica automatizado. Muito interessante utilizar aí a geração aleatória, né? Então, a gente gerou aqui 50 números aleatórios. Ele vai de 0 a 49. Se eu somar 1, ele vai de 1 a 50. Então, tá aí o esquema. Como que a gente fez aqui? A gente gerou números de 0 a 15. Só que eu somo 5. Então, o 0 mais 5, o menor é 5. O 15 é o último mais 5, o maior é 20. Então, eu estou gerando números de 5 a 20. Então, o tamanho do vetor é de 5 a 20, os elementos é de 1 a 50. Então, você pode fazer algumas jogadas utilizando aí o Math Random para facilitar a vida de vocês. Eu acho bem esquematizado isso aí para facilitar. Eu, pessoalmente, resolveria todos os exercícios da lista aonde fala para entrar com algum valor, esquece, eu não entraria com valor, não. Geraria tudo aleatório, né? Justamente para facilitar. Você não precisa nem fazer importação e nem utilizar isso daqui. Já dá para tirar mais alguma coisa do teu programa, ele fica menor e mais leve. Pronto, funciona muito bem. É isso daí, pessoal. Fica a dica. Na próxima aula, a gente continua resolvendo mais exercícios. Vejam, se vocês tiverem dúvidas em algum, passa aí para mim para a gente ver. Não importa se já tenha sido resolvido. Se precisar, a gente refaz, explicando, abordando de alguma outra forma.